Sky pergunta, companheiro, você poderia falar da questão cor nessa live? Saudações. Olha, companheiros, o que eu entendo é o seguinte, né? O Ibrahim Caipacaya, né? Que era o chefatura lá do Partido Comunista da Turquia, marxista-leninista, né? Um grande quadro marxista-leninista, pensamento Mao Tse-tung, né? Dirigente da Revolução Turca. E ele desenvolveu, né, sobre a questão nacional turca, ele desenvolveu a questão da questão do curda, né? Ele desenvolveu tese sobre a questão curda, tratando a necessidade, né, de que se os curdos querem ter um território, querem ter a autodeterminação dos povos, eles podem ter. Né? Eles podem ter e podem fazer. Né? É um direito à autodeterminação do povo curdo. Né? Eu entendo dessa forma, entendo a visão do Capacaia, né, a que eu defendo, e eu não acho que seja incorreta. Né? Agora, o que se fala muito da questão curda hoje em dia é sobre a suposta revolução curda, federalista, democrática, anarquista e qualquer coisa do tipo que existe no Kurdistão, certo? Eu não vejo a existência dessa revolução. Né? Me parece que existem grupos curdos, né? Tem o PKK lá, tem outra frente armada lá que também atua, esqueci o nome dela agora, que atuam lá em luta armada no Kurdistão, mas me parece que são grupos, né, particularmente o PKK, profundamente arraigados ao imperialismo yankee, né, que receberam apoio, que receberam sustentação do imperialismo yankee, né, e que por isso acabam não se convertendo como grupos revolucionários de fato, acabam servindo de fato, né, uma vez que foram financiados com amplo dinheiro, né, e com armas americanas, acabam servindo também aos interesses dos Estados Unidos. Não me parece que são grupos que de fato conformam, né, um verdadeiro grupo de libertação nacional, certo? Me parece que são grupos que acabaram virando lacaios, basicamente, dos Estados Unidos. Agora, a questão curda, evidentemente, ela é absolutamente correta, é justa, né, e deve, certamente, que a Revolução Turca irá resolver esse problema. Mas não me parece que agora os grupos de libertação nacional lá, que se chamam, né, o PKK e os outros lá, representem essa revolução. Né. Isso vai ser resolvido com uma revolução democrática ininterrupta ao socialismo. Bizarro pergunta, o que é o pensamento Ho Chi Minh? Veja, né, o Partido do Trabalho do Vietnã, acho que mudou o nome, né, o Partido do Trabalho era na época, hoje em dia é o Partido Comunista do Vietnã, aplica o que se chama de pensamento Ho Chi Minh, que assim, na prática esse nome hoje em dia não significa muita coisa, porque o pensamento Ho Chi Minh é só uma justificativa ideológica que eles têm para fazer a imensa abertura de mercado que eles fazem e a manutenção da exploração do homem pelo homem e da propriedade privada dos meios de produção dentro do Vietnã. Né? Então, gente, isso não tem muito significado. Agora, o que se chama de pensamento Ho Chi Minh que existiu, né, então lá nos anos 40, 50, ali antes da morte do Ho Chi Minh, 60, aquilo que se chamou lá, que seria a aplicação das verdades universais do marxismo-leninismo às particularidades do Vietnã, a gente tem que entender alguns aspectos. Né? Eu recomendo que os companheiros vejam meu vídeo sobre o Vietnã, que eu explico esses aspectos. O primeiro que era positivo é o seguinte, os vietnamitas claramente, né, adquiriram uma ampla concepção do marxismo-leninismo em torno da guerra, em torno da guerra popular. Né? A direção de guerras revolucionárias em oposição ao imperialismo foram absolutamente, né, concretamente dirigidas e mostraram de fato uma assimilação das verdades universais do marxismo-leninismo às particularidades do Vietnã, né? Particularmente as suas duas grandes cabeças na época, né? Que era o Ho Chi Minh, o Vo Nguyen Giap, né? Quase me esqueci o nome dele. O Ho Chi Minh e o Vo Nguyen Giap, né? Que eram as maiores cabeças, né, do processo revolucionário vietnamita, de fato compreenderam a ciência da guerra marxista-leninista e o seu desenvolvimento no Vietnã. Isso é absolutamente claro. Agora, né, a posição do Ho Chi Minh, durante toda a sua trajetória no partido, foi tentar conciliar linhas distintas. Né? Então, ele tentava conciliar a linha que defendia estender a guerra até o Vietnã do Sul, que era de fato a linha de esquerda, e a linha de direita, que defendia desenvolver imediatamente o socialismo no Norte, ao invés de desenvolver a guerra popular para o Sul. Né? Então, ao invés de ele tomar posição por uma ou por outra, ele buscava conciliar essas duas linhas. Né? Ao mesmo tempo que o próprio desenvolvimento da matéria levou, o próprio desenvolvimento da prática levou eles terem que tomar a posição de esquerda, né, que era desenvolver a guerra revolucionária pelo sul do Vietnã, isso ficou muito claro. Mas o pior de tudo foi o centrismo em torno do debate no movimento comunista internacional. Né? O centrismo no debate no movimento comunista internacional foi absolutamente errôneo. Né? O Ho Chi Minh, até o final da vida, tratava as divergências do
do Partido Comunista Bolchevique do Partido Comunista da União Soviética, PQUS, né, com o PCCH, como se fosse uma briga de partidos irmãos, uma briga de partidos, divergências minúcias, né, de divergências que poderiam ser resolvidas através da conversa. Né. Ele ficava propondo para os dois partidos para ser o mediador das divergências. Ho Chi Minh nunca entendeu as divergências do Partido Comunista da China com o PCOS como divergências ideológicas e políticas, né, entre capitalismo e socialismo, entre marxismo e revisionismo. Ele nunca entendeu isso. Né, nunca entendeu. Então, o que é um fato, né? Infelizmente ele tratou dessa forma, no próprio testamento político dele ele coloca isso antes de morrer, né? O que de fato botou ele como um centrista, né? E demonstrou uma não compreensão do marxismo-leninismo no tratamento da luta ideológica, tanto do partido quanto do MCI. Então o que eu vejo do que se chama de pensamento Ho Chi Minh é isso, sim, essa é a história do Vietnã, e que, claro, né, após a morte do Ho Chi Minh, ele descambou absolutamente em revisionismo, principalmente lá com o Le Duan. O Le Duan que de fato aí aplicou com toda a força a teoria das forças produtivas, né, a dinamitação de qualquer processo que podia existir revolucionário lá. Né. Então, fique claro essa questão, isso que eu penso que se chama de pensamento Ho Chi Minh. Chico pergunta, como funcionaria o trabalho intelectual na fase final do comunismo? Olha, como funciona qualquer coisa na fase final do comunismo, não tem como pensar muito, né, porque o que a gente tem são tendências históricas, mas eu não consigo prever o que vai acontecer exatamente, né, como isso vai se dar. O que eu entendo, né, a tendência de desenvolvimento histórico é a seguinte, né, a necessidade de cada vez mais os diretores de fábricas e aqueles responsáveis pela centralização e pelo trabalho teórico, né, façam trabalho manual e vice-versa. Então, os operários, os trabalhadores que façam trabalho manual também façam trabalho intelectual. Isso não significa que vai acabar essa distinção. Isso não significa, então, que a belo dia todo mundo, ao mesmo tempo, vai fazer trabalho intelectual e manual e não vai ter especialização. Não, a especialização é uma característica necessária do desenvolvimento das forças produtivas. Você precisa de especialização. A gente não pode mais viver na sociedade dos artesãos, na sociedade de trabalhadores livres, no qual uma única pessoa fazia todo o produto, né? Pensava o produto e manufaturava ele. Isso aí seria regredir para a Idade Média. A gente não defende isso. Se entende que vai ter especialização, vai ter gente que faz mais trabalho teórico e aquele que faz mais trabalho manual. Mas a eliminação dessas diferenças é precisamente que isso não seja absoluto. É que a pessoa que faz trabalho manual também tenha capacidade e a possibilidade de fazer o trabalho intelectual e vice-versa. E aí você estabelece uma gestão coletiva das fábricas, na qual os trabalhadores também exercem o papel de gestão. Então é isso, fundamentalmente. Né? É isso que, no meu ponto de vista, é o que acaba por superar a contradição de trabalho manual e intelectual. Né? Não é o fim da especialização. É necessária a especialização, mas é o fim da existência de opressão a partir dela, né? Dessa separação absoluta entre ambos os trabalhos. Não, a ideia é que seja uma gestão coletiva. E para ter gestão coletiva, né, os operários também têm que fazer trabalho intelectual. E os diretores também têm que fazer trabalho manual. Né? Agora, o diretor não vai deixar de existir. Né? Aquele que especializa isso, que centraliza, não vai deixar de existir. Como Marx falava no Capital. Né? Ainda que muitas pessoas esqueçam dessa citação dele, ele falava, né, que toda boa ópera precisa de um bom maestro. Né? É impossível você ter uma grande produção social, né, uma fábrica com centenas de operários, sem você ter uma pessoa para centralizar isso, né, para coordenar isso, porque senão você não... Enfim, vai ser uma bagunça, né, vai ser completamente bagunçado, descentralizado e ineficiente. Né, então, é assim, né, do meu ponto de vista, que é a relação com o trabalho intelectual e manual. Vem Juliana Liberais pergunta: o que vocês acham do Nicolae Ceausescu da Romênia? Sei que na política externa tinha alianças com Ocidente e até com Israel, mas seu governo tinha plano emprego e seu julgamento parece que foi um golpe. Veja, né? O Ceausescu era um absoluto revisionista. E dentre os dirigentes revisionistas, ele era um dos piores, para falar a verdade. Com todo respeito aí, porque o Ceausescu, como o companheiro falou, ele era o que mais tinha relações com o Ocidente, né? Ele estava muito mais próximo do titismo, né, do titoísmo, daquela versão, entre aspas, iugoslava de socialismo, que na verdade era uma versão absolutamente escrachada, semicolonial dos Estados Unidos, né, que abertamente era acoloniada com o Ocidente, do que com a própria União Soviética revisionista. Né. Então, dentre os revisionismos dele, era o mais ocidentalizado, digamos assim. Né. O Ceausescu era o dirigente mais próximo do Tito, né, e daquele socialismo com o rosto humano da Tchecoslováquia que tinha no leste europeu. Né. E protagonizou cenas vergonhosas, assim, de querer ter relações com a rainha
a rainha da Inglaterra lá e ela se esconder dele, assim, para não receber ele, e ele lá tentando achar ela, umas coisas patéticas, assim. Era uma direção absolutamente revisionista e patética. Teve inúmeras políticas antipovo também, né? Políticas ali, até onde me consta ali, que chegavam a beirar certos pontos de eugenia, assim, em relação ao tratamento de crianças deficientes, assim por diante. Então, assim, não defendo de forma nenhuma. O seu julgamento foi um golpe, isso é fato. Né? O seu julgamento lá, ele da sua mulher, foi um golpe. O seu fuzilamento, né, que foi televisionado, também foi um golpe. Acusavam ele de ter matado centenas e milhares de pessoas, sendo que o que ficou comprovado depois é que na manifestação, lá, se não me engano foi de Timisoara, lá, né, que teve o suposto massacre lá, morreu umas dezenas de pessoas lá que pegaram em armas para atirar em gente do governo. Né? E aí, contra-revolução armada com contra-revolução do governo, aí tem morte, né? Aí não é muito distinto, né? Não era uma verdadeira... Era uma contra-revolução de veludo, né? Não era uma verdadeira insurgência popular, né? Era muito bem orientada pelos Estados Unidos. Então, sim, foi um golpe, né? Não há dúvidas disso. O julgamento dele foi uma farsa absoluta, né? Os próprios algozes, depois deles, assumiram, né, que não tinham provas contra ele, se eu não me engano. Isso está até descrito no livro do Ludo Martins, lá, o União Soviética contra a Revolução de Veludo. Agora, não significa que a gente tem que defender as políticas que esse senhor tomava, porque ele era um absoluto degenerado. Né? Posso trazer um vídeo depois, mais claro, sobre esses revisionistas do leste europeu e tal, mas dentre os dirigentes dos países que compunham, né, o bloco do leste, o Ceausescu era um dos piores. Tá? Isso fique bem claro. Bizarro pergunta: como as leis seriam aplicadas em uma sociedade sem Estado? Vejo. Primeiro que o que a gente compreende como lei não existiria mais no sentido de leis, no caso, enquanto constituição jurídica de uma sociedade, porque o direito deixa de existir. Né? O direito deixa de existir, o que iria existir é os direitos do povo, né, assegurar os direitos mais fundamentais do povo, muito bem fundamentados pelo Partido Comunista do Peru, né, os direitos às massas à alimentação, à saúde e educação, né, e os inúmeros outros direitos assegurados, né, e efetivamente seriam assegurados pelo mar armado de massas, né, porque uma vez que você tem a conformação do mar armado de massas durante o socialismo, né, e na sociedade sem classes acaba por substituir o exército, né, que acaba se dissolvendo. Né, o exército guerreiro popular, o exército popular de libertação é dissolvido, se extingue, né, porque dá lugar a um mar armado de massas, que as massas como um todo armadas, né, em defesa da sua nova sociedade, né, da sociedade que estão construindo. É isso que garantiria não o cumprimento das leis, no sentido burocrático estatal, mas garantiria, asseguraria os direitos do povo, né? E, de fato, representaria a verdadeira liberdade. Né? Isso que seria o que a gente sabe, né, por exemplo.